Olá, sejam muito bem-vindos. Para entendermos os detalhes fascinantes da criação, precisamos primeiro explorar um pouco sobre como tudo começou mergulhando em sua origem. Em Fios da Criação, vamos discutir um tema profundo que descreve o início de tudo que conhecemos. No começo de tudo, antes mesmo de o tempo existir, Deus estava presente como o único ser desde a eternidade, em uma dimensão além da nossa compreensão. Em um ato grandioso e cheio de amor, ele decidiu criar os céus e a terra, dando origem a toda a existência. Essa obra magnífica não apenas refletia sua soberania e criatividade incomparáveis, mas também era a coroa de sua criação, um testemunho de sua imensa sabedoria. Você está interessado neste assunto fascinante? Se a resposta for sim, eu adoraria que você comentasse apenas a palavra fé nos comentários abaixo. Isso me ajudará a saber que você está engajado. Assim que eu vir o seu comentário, irei dar um coraçãozinho para mostrar meu agradecimento. Além disso, se você realmente deseja apoiar o canal e ajudar a nossa comunidade a crescer, por favor, não hesite em deixar um like e se inscrever. Isso leva menos de um segundo do seu tempo, mas faz uma diferença enorme para nós. Agora que você já comentou, clicou no gostei e se inscreveu, vamos dar continuidade a esta jornada incrível de conhecimento. Estou animado para compartilhar mais conteúdos que enriquecerão sua compreensão. Vamos lá! No princípio, Deus fez o céu e a terra. No entanto, a terra estava invisível, coberta por trevas densas e opressoras, e o Espírito de Deus pairava por cima dela, trazendo uma promessa de transformação. Deus, em sua infinita sabedoria, ordenou que se fizesse a luz, e a luz surgiu instantaneamente, rompendo as trevas. Depois de contemplar essa massa, Deus separou a luz das trevas, chamando as trevas de noite e a luz de dia, nomeando o início do dia de manhã e seu final de tarde. Foi no primeiro dia que Moisés se referiu a isso como um dia, e não o primeiro dia, indicando a singularidade desse momento. No segundo dia, Deus criou o céu, separando-o de todo o restante e colocando-o acima como a parte mais nobre da criação. Ele o cercou de cristal e o umedeceu para formar as chuvas que regam gentilmente a terra, tornando-a fértil e produtiva. No terceiro dia, Deus fixou a terra, delimitou-a com o mar e fez-a produzir uma variedade de plantas, cada uma com suas respectivas sementes, garantindo a diversidade da vida. No quarto dia, ele criou o sol, a lua e as estrelas, colocando-os no céu para serem as principais fontes de luz e beleza. Regulou os movimentos celestiais de tal maneira que eles definem claramente as estações e as mudanças do ano, criando um ritmo harmonioso para toda a criação. No quinto dia, Deus trouxe à vida os peixes que nadam nas águas e os pássaros que voam pelos ares, desejando que formassem casais, para crescerem e se multiplicarem, cada um segundo sua espécie. No sexto dia, criou os animais terrestres, dividindo-os em sexos diferentes, fazendo-os macho e fêmea. Nesse mesmo dia, Deus também criou o homem. Assim, conforme nos conta Moisés, Deus criou em 6 dias o mundo e todas as coisas que nele existem. No sétimo dia, ele descansou e deixou de trabalhar nas grandes obras da criação do mundo, um exemplo de que é importante reservar tempo para descanso e reflexão. É por isso que não trabalhamos nesse dia, que chamamos de sábado, um termo que em nossa língua significa descanso. No livro de Gênesis, Moisés nos traz detalhes ainda mais específicos sobre a criação do homem. Ele diz que Deus pegou o pó da terra, moldou o homem com suas próprias mãos e com a alma soprou nele o espírito e a vida. Esse homem foi chamado Adão, que em hebraico significa ruivo, uma referência à cor da terra da qual ele foi formado, que é a cor da terra natural e pode ser chamada de virgem. Deus mandou que trouxessem os animais, tanto machos quanto fêmeas, diante de Adão,
e este, o primeiro de todos os homens, deu-lhes os nomes que ainda são usados hoje, demonstrando sua autoridade e cuidado sobre a criação. Deus, percebendo que Adão estava sozinho, enquanto os outros animais tinham suas companheiras, quis também dar a ele uma parceira. Para isso, enquanto ele dormia, Deus retirou uma das costelas de Adão e formou a mulher. Quando Adão a viu, imediatamente percebeu que ela havia sido tirada dele, reconhecendo que era parte dele mesmo. Os hebreus chamam a mulher de Issa, e a primeira de todas, chamada Eva, significa mãe de todos os viventes, simbolizando seu papel fundamental na continuidade da vida. Moisés narra em seguida como Deus plantou, no lado oriental do mundo, um magnífico jardim, repleto de todas as espécies de plantas e flores. Dentre essas maravilhas, destacavam-se duas árvores: a árvore da vida, que representava a eternidade e a plenitude, e a árvore da ciência do bem e do mal, que ensinava a distinguir entre o que é certo e o que é errado. Deus colocou Adão e Eva nesse jardim exuberante e ordenou que cuidassem com zelo das plantas e criaturas que ali habitavam. O jardim era regado por um grande rio que o cercava completamente e se dividia em 4 outros rios. O primeiro desses rios, chamado Pison, que significa plenitude, e que os gregos conhecem como Ganges, corre em direção à Índia, desembocando em um mar vasto. O segundo, o Eufrates, que em nossa língua significa dispersão ou flor. E o terceiro, conhecido como Tigre ou Diglat, cujo nome significa estreito e rápido, ambos se dirigem ao Mar Vermelho. O quarto rio, chamado Gion, que significa que vem do Oriente, é conhecido pelos gregos como Nilo e atravessa todo o Egito, trazendo vida e fertilidade às suas terras. Então, Deus ordenou a Adão e Eva que comessem de todos os frutos do jardim, permitindo-lhes desfrutar da abundância, mas lhes proibiu de tocar no fruto da árvore da ciência, advertindo-os de que morreriam se desobedecessem. Havia nesse ambiente uma perfeita harmonia entre todos os animais, e a serpente, astuta e manipuladora, estava bem acostumada com Adão e Eva. Contudo, a malícia da serpente a levou a invejar a felicidade e a inocência do casal, e acreditando que eles seriam vítimas de desgraças ao obedecer a Deus, começou a tentar Eva. Para persuadi-la de forma mais eficaz, a serpente disse que o fruto proibido possuía uma virtude secreta, um conhecimento profundo do bem e do mal, e que se ela e Adão comessem dele, seriam tão sábios e felizes quanto Deus. Assim, a serpente enganou a mulher, que ignorou a ordem divina. Eva comeu o fruto e, sentindo-se satisfeita, convenceu Adão a fazer o mesmo. De fato, ao provarem o fruto, descobriram uma nova percepção. Logo perceberam que estavam nus e sentiram uma onda de vergonha. Para se cobrirem, pegaram folhas de figueira, achando-se mais felizes do que antes, pois agora conheciam o que antes ignoravam. Deus entrou no jardim, e Adão, que antes do pecado conversava abertamente com ele, não teve coragem de se apresentar devido à culpa que carregava. Deus questionou por que Adão estava se escondendo, em vez de se aproximar dele com confiança. Percebendo que Adão não sabia como responder, pois se sentia culpado, Deus declarou: "Eu vos havia dado tudo o que poderíeis desejar para viver uma vida sem dores e cheia de alegria. No entanto, vós vos opusestes ao meu plano, desprezastes a minha ordem. E não é por respeito que estáis calados, mas porque a vossa consciência vos acusa." Adão, em um esforço para se desculpar, transferiu sua culpa para Eva, alegando que ela o havia enganado. Por sua vez, Eva afirmou que a serpente a havia seduzido. Como resultado, Deus, para punir Adão por sua falta, declarou que a terra não mais produziria frutos em abundância, exceto para aqueles que a cultivassem com esforço, e mesmo assim, não daria tudo o que desejavam. Eva também foi castigada, recebendo a dor do parto como consequência por ter se deixado enganar.
e a serpente foi condenada a rastejar pelo chão, tornando-se inimiga do homem. Após impor os devidos castigos, Deus expulsou Adão e Eva daquele jardim de delícias. Após sua saída, Adão e Eva tiveram 2 filhos e 3 filhas. O primeiro, chamado Caim, que significa aquisição, e o segundo, Abel, cujo nome quer dizer aflição. Os 2 irmãos eram de temperamentos totalmente opostos. Enquanto Abel, que se dedicava a pastorear rebanhos, era mais justo e acreditava que a presença de Deus estava em todas as suas ações, Caim, por outro lado, lutava com suas próprias inseguranças e ambições. Abel sempre buscava agradar a Deus em tudo o que fazia, criando um contraste marcante entre os 2 irmãos. Caim, ao contrário de seu irmão Abel, foi o primeiro a se dedicar ao árduo trabalho da terra, mas sua natureza era marcada pela maldade e egoísmo, focando apenas em seu próprio benefício e interesses. Sua horrenda impiedade, aliada a uma intensa inveja, o levou a um estado de fúria tão descontrolado que ele cometeu o ato terrível de assassinar seu próprio irmão. A origem desse trágico acontecimento começou quando ambos decidiram oferecer um sacrifício a Deus. Caim trouxe os frutos de sua colheita, não escolhendo o melhor deles, porém, sentindo-se orgulhoso de seu trabalho agrícola, enquanto Abel apresentou ao Senhor o melhor de seu rebanho, incluindo o leite e as partes mais nobres dos animais. Deus, em sua sabedoria infinita, mostrou que aceitava mais a oferta de Abel, que era uma verdadeira dádiva da natureza, do que a contribuição de Caim, que fora feita motivada por egoísmo e quase à força. O orgulho de Caim não conseguiu suportar o fato de que Deus havia preferido a oferta de seu irmão. Em um momento de raiva cega, ele o matou e escondeu o corpo, na esperança de que seu crime permanecesse em segredo. Entretanto, Deus, que tudo vê e conhece, logo percebeu a ausência de Abel e perguntou a Caim onde estava seu irmão, já que antes eles eram inseparáveis. Caim, apanhado em sua mentira e sem saber como responder, disse que se admirava por não tê-lo visto mais e disse que não era tutor de seu irmão. Contudo, ao insistir na pergunta, Deus confrontou Caim com um questionamento desafiador. Como ele se atrevia a afirmar que não sabia nada sobre o que havia acontecido, sendo que ele mesmo era o responsável pela morte de Abel? Como consequência de sua maldade, Deus amaldiçoou Caim, ameaçando punir seus descendentes até a 7ª geração e expulsando-o de sua terra natal. Caim, temendo que ao vagar se tornasse alvo de feras selvagens, recebeu de Deus um sinal de proteção que o tornaria reconhecível, garantindo assim sua segurança. Com essa marca, ele partiu e, após vagar por várias terras, estabeleceu-se em uma região chamada Nod, onde começou uma nova vida e teve vários filhos. No entanto, em vez de o castigo torná-lo mais sábio ou piedoso, ele se entregou a uma vida de prazeres desenfreados e usou da violência para apoderar-se dos bens alheios, enriquecendo de maneira imoral. Caim tornou-se o líder de um grupo de homens maus e perversos, a quem ensinou a cometer toda espécie de crimes e ações impuras. Ele alterou a vida inocente que levava anteriormente, inventou pesos e medidas para manipular as transações e substituiu a honestidade e a sinceridade, que eram altamente admiradas e simples, pela astúcia e pela mentira. Foi Caim quem primeiro estabeleceu limites para a divisão de terras e, em sua busca por poder, construiu uma cidade que nomeou de Enoque, em homenagem a seu filho mais velho. Para proteger essa nova cidade, cercou-a com altos muros, um símbolo de seu desejo de controle absoluto e segurança. Enoque, por sua vez, teve como filho Irade, que gerou Meujael, este a Metusalém e Metusalém a Lameque. Lameque, um homem audacioso e forte, teve 70 filhos com suas 2 esposas, Zilá e Ada. Um dos filhos, Jabal, filho de Ada, foi o primeiro a habitar tendas e pavilhões, levando uma vida de pastor,
que refletia uma conexão mais próxima com a natureza e os rebanhos. Seu irmão Jubal, dotado de um talento extraordinário, inventou a música, criando instrumentos como o saltério e a harpa, trazendo uma nova forma de alegria e expressão à humanidade. Tubal-Caim, filho de Zilá, destacou-se por sua coragem e força, tornando-se um respeitado comandante. Nesse período, ele acumulou imensas riquezas e utilizou suas posses para viver em um luxo ainda maior do que antes, além de desenvolver a arte de forjar metais. Ele teve apenas uma filha, chamada Naamá, que também se destacou em sua época. Como Lameque possuía grande sabedoria nas questões divinas, rapidamente percebeu que sua linhagem carregava a mancha do assassinato de Caim, refletido na morte de Abel. Em um momento de reflexão, compartilhou essa preocupação com suas duas esposas. Assim, a descendência de Caim se afundou em toda sorte de crimes e desordens. Não se contentaram em apenas imitar os atos de seus pais, mas também criaram novos tipos de maldades, praticando assassinatos e roubos de forma descarada. Aqueles que não se manchavam com o sangue alheio eram frequentemente dominados por orgulho e ganância, perpetuando um ciclo de corrupção que afetou suas almas e desfigurou a essência da humanidade. Adão, que ainda vivia, já havia alcançado a idade de 130 anos. A trágica morte de Abel, junto com a fuga de Caim, despertou nele um profundo desejo de ter mais filhos. Ao longo de sua vida, ele teve muitos descendentes e, após viver mais 800 anos, faleceu com 930 anos. Seria extenso e complicado narrar a vida de todos os filhos de Adão. Portanto, optarei por destacar um em particular, Sete. Educado sob a orientação e os princípios de seu pai, Sete dedicou-se de coração à prática das virtudes. Ele deixou filhos que seguiram seu exemplo, estabelecendo-se em sua terra, onde viveram em plena felicidade e harmonia. A ciência dos astros, como é reconhecida, é atribuída ao espírito curioso e ao laboroso trabalho de Sete. Seus filhos, cientes das revelações feitas por Adão sobre a destruição do mundo, tanto pela água quanto pelo fogo, temeram que tal conhecimento se perdesse com o tempo. Para preservar essa sabedoria, eles tomaram a precaução de construir duas colunas, uma de tijolos e outra de pedras. Nelas, gravaram os conhecimentos que possuíam. Se um dilúvio destruísse a coluna de tijolos, a de pedras estaria ali para garantir que as futuras gerações pudessem acessar essa memória. Essa precaução, embora simples, teve um resultado notável, e muitos afirmam que a coluna de pedras ainda pode ser vista até hoje na região da Síria. Ainda em Gênesis, especificamente no capítulo 5, é mencionado que as gerações de Sete continuaram a viver praticando a virtude e adorando o verdadeiro Deus, a quem reconheciam como o único Senhor do universo. Contudo, as gerações subsequentes não seguiram os costumes de seus antepassados. Eles não prestavam mais a Deus a honra que lhe era devida, nem eram justos entre os homens, entregando-se cada vez mais a toda sorte de crimes e vícios, enquanto seus ancestrais se dedicavam às virtudes e à adoração sincera. Assim, atraíram sobre si a ira de Deus e dos poderosos da terra. Mas quem eram esses poderosos que se uniram às filhas dos descendentes de Caim? Naquela época, havia duas linhagens distintas. A descendência de Sete, que representava a virtude, e a de Caim, marcada pela corrupção. Os filhos de Deus, mencionados em Gênesis 6, versículos 2, referiam-se à descendência de Sete, enquanto os filhos dos homens eram os descendentes de Caim. Esses últimos formaram uma raça de homens preguiçosos e arrogantes, que confiavam em sua própria força e se orgulhavam de desprezar a justiça, imitando os gigantes mencionados nas lendas gregas. Noé, entristecido ao testemunhar a degradação moral e espiritual do povo, tentava convencê-los a mudar seus caminhos. No entanto, ao perceber que, em vez de seguir seus conselhos, a maldade deles apenas aumentava, Noé temeu por sua vida e pela de sua família, o que o levou a deixar sua terra natal.
Deus, que amava Noé por sua retidão e honestidade, ficou profundamente irritado com a malícia e corrupção que dominavam a humanidade. Decidiu, então, não apenas punir esses homens, mas exterminá-los completamente para repovoar a terra com indivíduos que vivessem em pureza e inocência. Para isso, ele encurtou a duração da vida deles para apenas 120 anos. Inundou a terra de tal forma que parecia ter sido tomada pelo mar e fez com que todos perecessem nas águas, com exceção de Noé e sua família. Para assegurar a salvação de Noé, Deus ordenou que ele construísse uma arca monumental de 4 andares, com dimensões impressionantes, 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Noé deveria se trancar na arca com sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles, além de levar tudo o que fosse necessário para a alimentação da família e dos animais de todas as espécies. Deus instruiu Noé a preservar a diversidade da criação, levando consigo um casal de cada espécie, macho e fêmea. O teto e as laterais da arca foram construídos de tal forma que resistiram bravamente à força das águas e dos ventos, salvando Noé e sua família da grande inundação que destruiu todos os outros seres humanos. Noé era o 10º descendente de Adão, seguindo a linhagem masculina. Ele era filho de Lameque, que por sua vez era filho de Metusalém. Metusalém era filho de Jared, que era descendente de Maalalel, o qual tinha vários irmãos. Maalalel era filho de Cainã, e Cainã, por sua vez, era filho de Enos. Esta rica linhagem não apenas conecta Noé com seus ancestrais, mas também estabelece a continuidade da humanidade em um momento de crise extrema. Enos era o filho de Sete, que por sua vez era descendente direto de Adão, o primeiro homem. Noé, um personagem central da narrativa bíblica, alcançou a impressionante idade de 600 anos, quando o grande dilúvio ocorreu. Este evento cataclísmico aconteceu no 2º mês do calendário, conhecido como Dius pelos macedônios e Maresvã pelos hebreus, pois assim os egípcios dividiam o ano em seus registros. Moisés, em sua narrativa, atribuiu o primeiro lugar ao mês de Nisan, chamado de Xântico pelos macedônios, pois foi nesse mês que ele liderou os hebreus na saída da terra do Egito, momento que marcou o início de sua contagem do culto a Deus. Moisés relata que a chuva, que deu início ao dilúvio, começou a cair no dia 27 do 2º mês do ano 2256, após a criação de Adão. Adão, que viveu 930 anos, tinha 230 anos quando seu filho Sete nasceu, dando continuidade à linhagem que buscava viver de acordo com os princípios divinos. Deus, em sua soberania, deu o sinal para que as águas fluíssem, inundando a terra. As chuvas caíram incessantemente por 40 dias e 40 noites, elevando as águas a 15 côvados acima das montanhas mais altas, de forma que não restou lugar algum onde o povo pudesse escapar e encontrar salvação. Após o término das chuvas, passaram-se 150 dias até que as águas começassem a se retirar, e somente no 27º dia do 7º mês, a arca de Noé repousou sobre o cume de uma montanha na região da Armênia. Noé, então, abriu uma janela da arca, e ao avistar um trecho de terra ao redor, começou a sentir esperança renovada. Alguns dias depois, ele soltou um corvo, buscando verificar se havia outros lugares onde as águas haviam recuado completamente, permitindo que pudesse sair em segurança. No entanto, o corvo, ao encontrar a terra ainda alagada, voltou para a arca. Após 7 dias, Noé soltou uma pomba que retornou com os pés cobertos de lama, trazendo no bico um ramo de oliveira, sinal claro de que o dilúvio havia chegado ao fim. Depois de aguardar mais 7 dias, Noé decidiu soltar todos os animais que estavam a bordo da arca. Ele também saiu, acompanhado de sua esposa e filhos, e fez um sacrifício a Deus em agradecimento pela salvação,
organizando um banquete para celebrar a nova vida que se abria diante deles. Como Noé era um homem justo e temente a Deus, suas orações foram ouvidas e Deus garantiu a ele que a culpa pela destruição não recaía sobre ele, mas sim sobre aqueles que haviam se perdido no dilúvio. Deus explicou que, se quisesse realmente exterminá-los, não os teria criado em primeiro lugar, pois seria mais fácil não dar a vida do que retirá-la depois de concedida. Em consideração à sua oração, Deus prometeu não ser tão severo no futuro e assegurou que, mesmo diante de tempestades e furacões extraordinários, nem Noé nem seus descendentes deveriam temer outro dilúvio, pois ele nunca mais permitiria que as águas inundassem a terra novamente. Contudo, Deus estabeleceu uma importante ordem. Noé e seus filhos não poderiam derramar sangue e deveriam punir severamente os assassinos. Deus deu a eles autoridade sobre os animais, permitindo que os utilizassem como desejassem, exceto pelo sangue, que representa a vida e não deveria ser consumido como o resto da carne. Deus também fez uma promessa a Noé, afirmando que o arco-íris, que apareceria no céu após a chuva, seria o sinal e a garantia de sua aliança com a humanidade. Este arco, simbolizando a promessa divina, passou a ser conhecido como o Arco de Deus. Após o dilúvio, Noé viveu 350 anos em grande prosperidade e paz, vindo a falecer com 950 anos de idade. Apesar da considerável diferença entre a longevidade dos homens de sua época e a curta duração da vida contemporânea, é essencial compreender que essas narrativas não devem ser vistas como impossíveis. Os nossos antepassados eram amados de maneira especial por Deus, sendo considerados obras que ele fez com suas próprias mãos. Além disso, os alimentos que consumiam eram mais nutritivos e adequados para sustentar a vida por períodos prolongados. Deus estendia a vida das pessoas, tanto em reconhecimento à sua virtude, quanto para lhes proporcionar valiosas oportunidades de aprimorar as ciências da geometria e da astronomia, disciplinas que eles haviam desenvolvido ao longo de suas longas existências. Essa prolongada duração da vida permitia-lhes acumular conhecimentos e experiências que, em uma vida mais curta, teriam sido difíceis de alcançar. Com mais de 600 anos para explorar e estudar o cosmos e as proporções da Terra, esses antigos sábios foram capazes de fazer descobertas que moldariam a compreensão do mundo por gerações. E você que acompanhou o nosso conteúdo até este momento, meus sinceros parabéns. Você realmente é uma pessoa de sucesso, demonstrando dedicação e comprometimento. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Dessa forma, você ficará sempre atualizado sobre todas as novidades e conteúdo que preparamos especialmente para você. Agradeço imensamente pela sua presença e interação.